A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui no meu e no seu canal Despertar da Fé, com a continuação do sermão profético, o princípio das dores. Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 24, e o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Também quero que os irmãos leiam em Lucas, no capítulo 21, dos versículos 12 ao 17, que fala desse mesmo assunto, só que com outros detalhes. Glória a Deus. Então, o que era que Jesus estava falando aqui, irmãos? O Senhor estava falando sobre a perseguição da igreja, que ela é um fato real. Os irmãos sabem que desde Cristo para cá, a igreja tem sido perseguida e ela continua sendo perseguida. A gente sabe que lá no Oriente Médio que predomina é o Estado Islâmico, onde eles têm uma perseguição acirrada contra todo o cristão, mas também nós encontramos lá na Síria guerras civis, que elas acontecem constantemente, e as maiores vítimas são os cristãos. Então, a China, a Índia, o Oriente Médio, os cristãos são violentamente, irmãos, perseguidos. O que é isso? Eles são mortos por causa da fé, literalmente. Isso não é nenhuma novidade para nenhum de nós, que somos igreja do Senhor, porque nós acompanhamos através das equipes de missões da nossa igreja como é que acontece com os países e as mortes que são feitas por causa do cristianismo. E essa perseguição que acontece lá no Oriente Médio é uma perseguição, irmãos, física. Mas aqui no nosso país, nós somos um país cristão, mas nós também temos perseguição. Qual é a perseguição que nós sofremos aqui no Brasil, irmãos? É a perseguição moral. Então, como é que acontece essa perseguição moral? Os irmãos sabem, a maioria dos irmãos sabe, eu acho que alguns já assistiram quantos programas existem de humor que eles atacam, que eles debocham, literalmente zombam da palavra de Deus. E nesses últimos 2 anos, parece que o foco desses programas de humor, é de fato denegrir e zombar a palavra do Senhor. Eles pegam mesmo textos e fazem lá aquela arrumação toda. Eu acredito que os irmãos já viram isso. O que é isso, irmãos? Isso é uma perseguição moral contra a palavra de Deus. Outra coisa: quantas pessoas no nosso país, elas são perseguidas, chamadas de preconceituosas e de homofóbicas, porque elas ensinam o que está escrito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai de encontro a algumas atitudes, algumas coisas que acontecem com o ser humano. Como o ser humano, ele tem o livre-arbítrio de fazer da sua vida o que ele quer, e cada um de nós respeitamos isso. Mas quando nos vem a perguntar, a gente diz o que está escrito na palavra, porque é o que cremos, e por conta disso, muitos são chamados de preconceituosos e são chamados até de homofóbicos, sem sermos na realidade, porque nós amamos cada uma das pessoas, nós só não amamos o pecado delas, mas a elas nós amamos verdadeiramente. E sem falar, irmãos, aqui das leis que são criadas para complicar e para destruir a obra de Deus. Então existe, enquanto nós estamos aqui, estão sendo feitas leis, irmãos, para criminalizar o evangelho, para deixarmos assim com um confronto direto com as autoridades. Então, irmãos, essa é a perseguição que nós vivemos aqui no nosso país, e eu quero dizer que ela é uma perseguição crescente e que nós precisamos verdadeiramente continuar orando, jejuando, lendo a palavra e fazendo a nossa comunhão com Deus crescer, porque qualquer um de nós pode estar sujeito, sendo essas leis aprovadas, a sermos chamados diante das autoridades. Mas eu quero que os irmãos leiam em Lucas, no capítulo 21, o versículo 14 e o 15, que lá está a orientação de Cristo e o consolo para os nossos corações. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho. E continua com a gente. Que Deus em Cristo vos abençoe.